Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Animados para mais um cultinho? Hoje temos uma data especial de comemorar, né? Dia dos Pais. Que coisa boa! Vamos orar? Chame todo mundo aí de casa que vamos começar o nosso cultinho. Fechem os olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui juntos, mesmo que sejam conectados, Pai, mas juntos, Senhor, no propósito de te adorar e ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigada, Deus, pela celebração do Dia dos Pais, por Tu ser um Pai tão precioso em nossas vidas, Pai, tão amigo, cuidadoso e zeloso pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso dia a dia, Pai. Muito obrigada. Deus, te peço para estar nos orientando no louvor, seguido da Tua palavra. Hoje temos um convidado especial muito importante. E pelas novidades que vamos ter no nosso cultinho hoje. Muito obrigada, Deus. Eu te oro e te agradeço, Pai, por tudo. Amém. Amém? Vamos lá? Quem lembra da música Renova-me? Vamos? Vamos lá? Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me de novo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. De novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. De novo. Necessita mais de ti. Que bom, né, pessoal? Que Deus continue sempre renovando o amor dele em nós. Vamos para a próxima? Quem lembra da música A Alegria Está no Coração? Essa a gente cantava bastante, hein? E bem animada. Vamos lá? O último vai começar, hein? Palma! Vai começar, hein? A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus? A verdadeira
deixar. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece Jesus. É o amor. Só tem quem já conhece Jesus. Amém! Foi ótimo estar com vocês, crianças. Agora a gente vai para a palavra. Esse convidado vocês adoram e é super especial. Um beijo, gente! Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com vocês nesse domingo tão especial, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu tenho o desafio de deixar uma breve palavra para vocês em relação ao Dia dos Pais. A Carla me deu esse desafio e de pronto eu aceitei de compartilhar com vocês, papais do Ministério de Trabalho com Crianças. E eu primeiro começo falando do meu próprio desafio. Eu também sou pai, já minhas crianças, né, já estão mais velha com 24, o mais novo com 20. Então, para os pais, os filhos sempre são as nossas crianças, não é verdade? E a gente tem, assim, algumas experiências que a gente pode até compartilhar, mas o nosso tempo ainda é muito pouco. Então, eu quero compartilhar de alguns textos bíblicos que nos ajudarão aí a compor esse momento. Nós vivemos em um mundo, né, de rápidas e profundas transformações, não é verdade? Né? Nesse mundo chamado aí nesse momento que a gente está vivendo, chamado de pós-modernidade, a gente vê que uma das marcas desse momento é o individualismo, é a competição, o consumismo, e isso torna ainda mais difícil a tarefa nossa de pai, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade, um desafio, porque nós precisamos exercer uma paternidade responsável. Queria que vocês guardassem isso, né? De exercermos uma paternidade responsável. Nós sabemos que esse cenário que nós vivemos hoje, a família, ela sofre grandes transformações na sua composição, na sua organização. A gente percebe isso, né? A gente percebe que nessa configuração a família tem sido às vezes geradora de abandono, de falta de presença física, de autoridade amorosa, de disciplina, de preparo para a vida. Por isso que o maior desafio para uma paternidade responsável é a manutenção dos valores permanentes do Evangelho. Isso nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos resgatar o ensino bíblico sobre a importância da paternidade responsável, porque ela constitui um grande desafio para a totalidade da vivência familiar. E aí eu trago para vocês, né, dentre exemplos bíblicos, de personagens bíblicos, eu trago para vocês o exemplo de um pai que pode nos dar algumas pistas desta paternidade responsável, que é Jairo, né? É um pai que se dedica ao ministério
né, paterno, ou seja, ele assume uma paternidade responsável. Esse texto está lá em Marcos, no capítulo 5, nos versos 21 aos versos 24 e depois 35 a 43. Então, Marcos 5, 21. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versos 35. Falava Jairo ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram tomados sobremaneira admirados. Eu compartilho deste texto e li o texto para vocês, Marcos 5, 21, para a gente pensar um pouquinho nesse texto. A paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias. A nossa sociedade está precisando de modelos e olha, é duro falar isso, mas às vezes faltam referenciais positivos para representar, né, a paternidade responsável. Entenda, meu querido irmão, que a paternidade é uma missão nobre. Nós precisamos encarar dessa maneira e que requer preparo, dedicação e abnegação. Ser pai, que a gente pensa, ser pai é moleza. Não, ser pai é muito mais do que simplesmente gerar filhos. Ser pai é muito mais que simplesmente sustentar financeiramente os filhos. Por isso que é um desafio quando nós assumimos essa paternidade responsável. A paternidade é um dos mais difíceis, mas também um dos mais maravilhosos ministérios que um homem pode desempenhar na vida. Pode ter certeza disso. De nada vale ganhar o mundo inteiro e perder os filhos, né? Então, por isso a gente olha e fala assim, é um desafio, é um ministério sublime para nós. Eu gosto de uma frase que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E é fato, nenhum sucesso. Por isso, esse texto nos ajuda muito. A história
de Jairo, porque Jairo, ele está diante de uma situação, de um problema, que é a enfermidade da sua filha, e ele vai buscar a ajuda, ele não fica indiferente, né? Por isso eu falo que ele assume a sua responsabilidade. É interessante, enquanto pai, ele assume a responsabilidade. E aí alguns destaques que eu faço com vocês em relação à vida de Jairo e do desenvolvimento dessa paternidade responsável é a função de Jairo. Jairo era uma pessoa ocupada, ele era o líder de uma sinagoga lá na região do Mar da Galileia. Então a gente percebe que ele era um homem com muitas responsabilidades. Ele não era responsável não só por aquela prédio, né, pela edificação do edifício, de cuidar bem, mas ele era responsável pelas leituras na liturgia do encontro, né, na sinagoga, do funcionamento daquela sinagoga. Um homem com muitas responsabilidades, mas ele entendeu que nenhum sucesso é capaz de ser maior do que o fracasso da família. Ele se importa com a sua filha, ele se importa com a situação que ela estava enfrentando, né? E ele busca a ajuda, ele assume essa responsabilidade. A gente percebe que ao exercer essa paternidade responsável, ele deixa, né, por um tempo os seus afazeres, ou ele delega os seus afazeres para investir tempo em resolver o problema da sua filha. É outro ponto interessante, porque às vezes nós terceirizamos, né, essa paternidade responsável. Isso é um grande perigo quando nós terceirizamos o cuidado dos nossos filhos. Olha, presente não substitui presença, entenda isso. E nem você terceirizar o cuidado dos seus filhos não vai substituir a sua presença. Jairo, pense comigo, ele não poderia ter enviado um funcionário dele, um servo? O texto fala que ele tinha servos. Poderia ter enviado servos. Tem coisa que compete a nós. Por isso que exercer paternidade responsável é você falar, isso é comigo. Eu não posso terceirizar. Eu não posso delegar essa tarefa. Eu posso delegar outras tarefas do meu cotidiano. Mas essa eu preciso assumir. Eu preciso ter a responsabilidade de um tempo de qualidade com o meu filho ou com os meus filhos. E quando nós assumimos essa paternidade responsável, nós vamos levando conosco outras qualidades que vai até nos fazendo melhores, vai proporcionando crescimento para nós, pais. Uma dessas qualidades é a persistência, que Jairo desenvolve diante da situação. Quantas vezes nós desistimos fáceis do cuidado, da educação dos nossos filhos. Esse menino, essa menina não tem jeito, já estou sem paciência. Né? Nós precisamos persistir. O texto diz que Jairo insiste com Jesus, para que Jesus fosse à sua casa ver a sua filha que estava enferma. É uma situação que havia um problema e Jairo não desiste, ele persiste. Ele continua firme nesta tarefa. Ele é paciente. Olha que interessante. Assumir a paternidade responsável é a gente também se torna paciente nesse processo de buscar resolver os problemas que às vezes nós estamos enfrentando com os nossos filhos, ou filho, filha.
O texto diz que enquanto Jairo havia ido buscar a solução para aquele problema, tinha ido até Jesus, você vê que a gente leu duas partes aí do texto, eu fiz um salto aí com vocês, justamente entre os versos 25 até os versos 34, acontece um episódio interessante, porque uma mulher, ela para Jesus, ela toca em Jesus ali, e houve todo um tempo de diálogo. Jesus para naquela caminhada. Jairo poderia ter desistido ali, não vou ficar esperando, não. Não, ele é paciente, ele entende que ele precisava resolver aquela situação. E às vezes, na paciência, quando nós não agimos pelos nossos impulsos, nós começamos também a presenciar a ação de Deus nessa busca, às vezes para resolver um problema que nós estamos enfrentando com os nossos filhos. Nós percebemos Deus agindo e fazendo milagres. A gente começa a ver testemunho de fé. Jairo teve essa oportunidade de perceber Jesus fazendo uma cura, operando um milagre. Então, na paciência em lidar com as situações que aos nossos olhos parecem as mais difíceis, nós também somos alimentados na nossa fé. Isso vai gerando fé. Nada acontece por um acaso. Eu entendo que Jairo precisava ter presenciado esse momento para que a fé dele ainda aumentasse mais ainda. Então, um outro destaque interessante é a fé de Jairo. A fé de Jairo. Porque em todo esse episódio, Jesus para atender aquela mulher, quando a gente volta lá no texto que eu estou compartilhando com vocês, no versos 35, ele estava ali exercendo a sua paciência quando chega alguns lá da sua casa e trazem uma notícia. Olha, sua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Aqui, Jairo faz uma escolha muito interessante, porque ou ele dava ouvidos àqueles que estavam trazendo uma constatação, estavam trazendo uma informação, ou ele daria ouvidos à voz de Jesus. Porque você vê que logo em seguida, Jesus, no verso 36, diz assim para Jairo: não temas, crê somente, não temas. Diante de tais palavras de morte, não temas, crê somente. Tem situações que às vezes nessa caminhada de exercício da paternidade responsável, de cuidado dos nossos filhos, nós temos que parar para ouvir as mesmas palavras de Jesus. Não temas, crê somente. E a gente tem que fazer a escolha. Eu vou seguir em fé, ou eu vou olhar para as circunstâncias. A fé, ela não olha as circunstâncias. A fé olha o Deus que está conosco. E exercer, às vezes, paternidade responsável é caminhar pela fé. É você olhar e falar assim: Deus é maior. Ele vai me dar graça. Eu sei que Ele me ajudará. E eu vencerei. Eu conseguirei passar por essa situação. Jairo é um homem que, apesar das suas atividades, responsabilidades, ele não deixa que a sua fé seja abalada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, nessa caminhada, nós desistimos e ouvimos mais as circunstâncias, porque estamos pensando o que está nos esperando. Eu tenho tanto compromisso, eu vou embora, acabou. Não desista do seu filho.
não desista da sua filha. Não desista nunca de exercer essa paternidade responsável. Olha, invista no seu filho, invista na sua filha. Aqui eu não estou falando de investimento financeiro, não. Invista tempo de qualidade. Olha que diferença, tempo de qualidade. Não adianta estar com meus filhos e só no celular, no WhatsApp. Tempo de qualidade. Invista na sua presença, não nos presentes. Invista na sua presença com seus filhos. Fala, eu vou investir, eu vou tirar esse tempo de qualidade, eu estarei presente na vida do meu filho, da minha filha ou dos meus filhos. Né? Se esforce na formação plena dos seus filhos. Pense nisso. Deus confiou os filhos para que os pais os formem da melhor maneira. Então, faça a diferença. Agora, faça a diferença pelo exemplo. Eu sempre digo que antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. A gente ouve aí que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas ela é a única eficaz. Então, antes de transmitir uma verdade para o seu filho, você precisa ter essa verdade no seu coração. Senão você não consegue ensinar aos seus filhos o caminho. Pai é um espelho. E o espelho, ele vai refletir, ele vai demonstrar. Não tem como enganar. Então nós precisamos aceitar esse desafio para que a gente seja modelo de honestidade para os nossos filhos, de piedade, de vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, é esse desafio, o desafio que faz com que os nossos filhos sejam transformados. Não deixe de assumir esse desafio, faça a diferença. O pai que ama, que se faz presente, que ama, ele corrige. E a correção, ela precisa ser equilibrada, uma correção que sempre vai encorajar os teus filhos. A gente corrige e estimula os nossos filhos. O elogio sincero, a apreciação dos filhos são importantes na formação emocional dos filhos. Os nossos filhos, eles precisam se sentir amados, protegidos, orientados pelos pais. Então, correção e encorajamento transformam a vida dos nossos filhos. Então, pense nisso com carinho. E eu quero, caminhando para o encerramento desta palavra, contando para vocês uma história muito interessante. Não dá para me compartilhar aqui pelo nosso tempo, mas sugerir que você, se não assistiu, assista o filme Corajosos. Né? É um filme muito interessante, a história de pais que, de alguma maneira, não conseguiam assumir uma paternidade responsável e eles tomam uma decisão. Eles fazem um pacto de cuidarem bem dos seus filhos. E esse filme é muito interessante porque eles colocam em prática a palavra de Deus na vida deles, do cuidado com os seus filhos. Então fica aí uma dica para vocês. No filme, um dos personagens, ele termina fazendo um sermão tão bonito, que emociona a gente. Ele fala que ele ia tomar essa decisão. Né? Então ele fala assim, na minha casa, a decisão de exercer a paternidade responsável, ele fala, já foi tomado. Não precisam perguntar quem vai guiar a minha família, pois pela graça de Deus eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar o meu filho a seguir a Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger a minha família? Ele diz, eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Ele responde, eu vou. Quem vai orar por nós e ensinar meu filho a seguir corajosamente tudo que Deus lhe mandar? Eu vou. Eu sou o pai dele.
eu aceito esta responsabilidade de que é meu privilégio abraçar isso. Olha que interessante. Então ele termina assim, ó, é hora de levantar e responder o chamado que Deus fez a vocês e dizer, eu vou. Então assuma esse chamado, eu vou. Deus abençoe a tua vida. Eu acho que eu já extrapolei o meu tempo aqui, né? Mas eu quero orar por vocês. Deus querido, Deus bondoso, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre os papais nesta hora. Pai, é um grande desafio esse exercício da paternidade responsável. Então nós contamos com o Senhor, nós contamos com o teu Espírito Santo. Dá-nos dessa sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos, Senhor Jesus, a instrução que vem do Senhor. Permita que a tua palavra possa fazer parte da nossa vida, para que assim possamos ensinar os nossos filhos, não somente o caminho, mas no caminho, que sejamos exemplos para os nossos filhos. Nós oramos, nós pedimos a tua bênção sobre cada papai, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E aí fica aí as minhas felicitações para nós, né? Eu também me incluo aí, né? Um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão.